Hello, shalom para você. Estamos juntos mais uma vez neste terceiro vídeo da semana. No vídeo de ontem nós falamos um pouco sobre o dom do Espírito Santo e também sobre as ordenanças do sacerdócio. Falamos um pouco sobre Moroni, que ele escreveu no capítulo 2 e capítulo 3 do seu livro, que está no livro de Mórmon. E hoje nós iremos passar para o capítulo 4 e o capítulo 5 de Moroni. Ele vai falar para nós a importância do sacramento. Talvez você já tenha ouvido essa palavra em algum lugar, sacramento. Se você não é membro da igreja, se você é membro, já ouviu toda semana. E aí, vamos participar do sacramento? Hoje nós estaremos com o capítulo 4, aliás, cada vez, e depois o capítulo 5. Capítulo 4, nós iremos ver sobre a explicação, explica-se como élderes e sacerdotes administram o pão sacramental. Quando você vê a oração sacramental, então nós iremos ver no capítulo 4 exatamente isto aqui, a bênção do pão na hora do sacramento. Olha só aqui, irmãs e irmãos, versículo 1. Maneira pela qual seus élderes e sacerdotes administravam a carne e o sangue de Cristo, a igreja, e eles administravam-nos de acordo com os mandamentos de Cristo. Sabemos, portanto, que esta maneira é correta e o élder ou sacerdote ministrava-os. Ajoelhavam-se com a igreja e oravam ao Pai em nome de Cristo, dizendo: aqui, irmãs e irmãos, tem a oração do sacramento, a oração da bênção do pão. Eu vou ler para nós. Enquanto isso, você observa o que os rapazes fazem. Primeiro, eles se ajoelham, enquanto os irmãos também, em oração, não de joelhos, mas em oração, acompanham a oração do irmão, ouvindo, e no final dizem amém. A oração é, no versículo 3 de Moroni, capítulo 4. Ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos, em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho e testifique a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. E no final diz o amém. E os irmãos que estão na congregação acompanham esse irmão falando amém no final da oração. Então, neste momento, o sacerdote, o elder, está abençoando o pão, que representa o corpo de Cristo, em especial o corpo que ele entregou para ser morto por nós, que deu em sacrifício. À medida que nós tomamos do pão no sacramento aos domingos na igreja, nós estamos participando da carne do corpo de Cristo. E nós fazemos alguns convênios com ele, como diz aqui na oração, para que eu como em lembrança do corpo de teu Filho, lembrar do corpo que foi entregue em sacrifício, e testifique a ti, ó Deus Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho, ou seja, o nome de cristão, seguidores de Cristo, e recordá-los sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu. Então são promessas que nós fazemos a Cristo por ocasião do sacramento que nós renovamos do batismo, para que possamos ter sempre conosco o seu Espírito. Este é o capítulo 4, onde temos a bênção do pão. Vamos ver agora a bênção da água. Capítulo 5 de Moroni, que temos o seguinte: maneira de administrar o vinho naquele tempo, o vinho, eis que tomavam o cálice e diziam: ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este vinho para as almas de todos os que beberem dele, para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno,
que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu espírito. E aí finaliza com um amém, logicamente, no final da oração. Então aqui nós podemos ver alguns detalhes, não é? Por exemplo, fala-se sobre vinho, e hoje nós utilizamos a água no lugar do vinho. Daqui a pouco eu explico o motivo. Aqui também fala-se que este vinho seria santificado para quem? Para as almas de todos os que beberem dele. Ou seja, à medida que nós bebemos, nós pedimos ao Senhor que santifique aquela água. Para quê? Para que o façam em lembrança do sangue de teu filho. Primeiro ponto, que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus Pai eterno, que sempre se lembram dele. Para quê? Para que possam ter consigo o seu Espírito. Então são várias promessas que nós fazemos ao Senhor para que possamos ter conosco o seu Santo Espírito. E aí o sacramento ele será distribuído a todos, sem exceção. Então você pode ver pelo capítulo 4 e capítulo 5 o modo pelo qual o Senhor nos pede que abençoemos o pão e a água. O pão em memória do corpo, da carne. A água, que naquela época era o vinho, e hoje é água, por quê? Porque entende-se que a água é um líquido puro que representa a pureza de Cristo. O vinho também representava, desde que o vinho não contenha álcool, e aí a gente prefere a água por conta disso. Mas em Revelações nós vemos que não importa o que bebamos, o que comamos, desde que seja em memória do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Pode ser vinho? Pode. Pode ser suco? Pode. O vinho a gente não toma por conta do teor alcoólico, não é? Mas pode ser água, pode ser suco, mas o que é mais importante é a pureza e o que ela representa. Neste caso, o sangue derramado por nós, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como está a sua preparação para o sacramento? O que você tem feito durante a semana? Lembrando que, olha, no domingo eu estarei participando do sacramento. Então, o que eu tenho feito para me preparar para isso? É importante refletir sobre isso. Deus, ele não quer que nada seja pesado. Ele não quer colocar fardo em nossos ombros. Pelo contrário, ele quer tirar o fardo dos nossos ombros. Porém, a gente vai precisar seguir este caminho, irmos à igreja, participarmos do sacramento, em memória do corpo e do sangue de Jesus Cristo, nosso Salvador. Na aula de sexta-feira, nós iremos participar, será a última aula desta semana, e o tema será a Igreja de Cristo, Ordem e Amor. E o texto base para essa aula é Moroni 6. Eu espero você sexta-feira aqui no nosso canal. E não deixe de comentar e se inscrever aqui, deixando seu comentário sobre a ordenança do sacramento, do pão e da água. Você tem dúvidas? Você tem comentários? A hora é agora, deixe agora. Um abraço para você, Shalom, a gente se vê sexta-feira no nosso próximo vídeo aula. Tchau!